Eiwais. Tradução simbólica: Teixo, eixo do mundo, morte iniciática, ponte entre os mundos. 13ª runa do Futark antigo, 4ª runa do segundo Aet, regido por Heimdall. Eiwais é o pilar que une o alto e o baixo, o vertical, absoluto que não se curva. É a raiz profunda que toca o mundo dos mortos e o galho mais alto que fura o céu. Essa runa representa o Teixo, árvore associada à imortalidade, à regeneração e à iniciação. Na tradição nórdica, o Teixo era plantado em cemitérios e era usado para fabricar arcos mortais, uma ponte entre a vida e a morte, entre o caçador e o espírito. Eiwais não representa a morte física, mas a morte simbólica do ego. Ela aparece como um portal que exige renúncia para atravessar. É a runa dos ritos de passagem, da travessia xamânica, do xamã que morre para o mundo comum para renascer como vidente. É o eixo da árvore Yggdrasil, o canal central da alma. Firmeza, proteção, visão espiritual profunda. Eiwais é o tronco que sustenta o iniciado quando tudo desmorona ao redor. No corpo físico, Eiwais atua como um bastão de sustentação. Representa resiliência, alinhamento da coluna vertebral e fortalecimento do eixo energético. Pode sinalizar necessidade de práticas que sustentem o corpo, como yoga, artes marciais ou jejum consciente. Também pode indicar doenças crônicas que exigem paciência e disciplina. No corpo emocional, sentimentos profundos de desprendimento, maturidade emocional e sabedoria ancestral. Indica a superação de padrões emocionais infantis, a travessia de lutos e a firmeza emocional diante da perda. Pode revelar frieza ou contenção afetiva quando em desequilíbrio. No mental, clareza vertical. O pensamento torna-se estruturado, profundo e resistente a manipulações externas. Há uma busca por conhecimento oculto, iniciações, segredos velados. Pode indicar rigidez mental se não houver flexibilidade no processo. No corpo espiritual, Eiwais é uma runa iniciática por excelência. Representa o processo da morte simbólica do ego inferior, a travessia do véu e a ligação com os mundos espirituais elevados. Pode marcar o início ou o auge de uma jornada xamânica ou iniciática. Atua no chakra primário, raiz Muladhara, pelo seu eixo vertical e sua ligação com o tronco do ser. Eiwais ancora o iniciado ao solo da existência. Trabalha um instinto de sobrevivência, mas transcende o medo da morte. E também trabalha num chakra secundário, nesse caso frontal, Ajna, por sua ponte entre os mundos e sabedoria ancestral. Ele desperta a visão espiritual, a intuição superior e a percepção além do véu. Ajuda a destravar o campo da mediunidade e da visão simbólica. Arquétipos. O primeiro arquétipo, o iniciado que atravessa o véu. Aquele que caminha entre os mundos, enfrentando a própria morte simbólica, ou seja, as sombras. Para alcançar sabedoria, representa o momento da travessia, da descida ao submundo ou do contato com o inconsciente profundo. Mitos associados: Odin pendurado na Yggdrasil para obter as runas, Orfeu no submundo buscando Eurídice e Perséfone, rainha do mundo inferior e senhora dos ciclos. Outro arquétipo, o guardião da ponte, a consciência que guarda o limiar entre dois mundos, o físico e o espiritual, o conhecido e o oculto. Este arquétipo sabe quem pode ou não, e só permite a passagem a quem está preparado. Mitos associados: Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, no mito nórdico.
Anubis, que pesa o coração dos mortos no Egito Antigo, e Caronte, o barqueiro de Hades que conduz as almas no rio Estige. Outro arquétipo, o eremita sábio, a figura que se retira do mundo para amadurecer espiritualmente, acessando realidades profundas longe do ruído externo. É aquele que já viveu muito e agora apenas observa com profundidade. Mitos associados, Saturno ou Cronos, na fase pós-ação, simbolizando o tempo como sabedoria, o velho dos montes nas tradições xamânicas e o guru do topo da montanha em muitas linhas espirituais. Sombras de Eiwais. Rigidez interna. A excessiva fixação em regras, rituais ou estruturas pode levar ao engessamento espiritual. O iniciado vira uma estátua que não se move mais, prisioneiro do próprio eixo. Medo de transformação. Ao se aproximar da travessia, o ego teme o desaparecimento. Isso gera resistência à mudança. Evitação de rupturas e manutenção de padrões antigos, mesmo quando obsoletos. O isolamento orgulhoso. A falsa crença que já sabe tudo, que está acima do mundo e que o silêncio é superior ao contato humano. Pode levar à solidão, à misantropia ou à recusa em compartilhar o que aprendeu. E por último, a morte prematura, que é um símbolo muito mal interpretado. Quando mal compreendida, Eiwais pode atrair ideias de desistência, desesperança ou fascínio pelo sofrimento como caminho espiritual. A sombra aqui se expressa como um culto à dor, em vez da libertação. Dentro da linha junguiana, Eiwais representa o eixo central da psique, a árvore do mundo interior que conecta consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. No modelo de Jung, ela pode ser compreendida como a coluna vertebral da individuação, o canal por onde o self se revela. No mapa da psique, raiz, inconsciente pessoal, emoções reprimidas, medos, conteúdos sombrios que precisam ser integrados. Tronco, ego consciente, centro do eu cotidiano, em processo de transformação. E a copa, self arquetípico, totalidade da alma, o eu maior que guia o processo de individuação. Função psicológica, função transcendente. Eiwais ativa a função que une opostos, morte e vida, sombra e luz, espírito e matéria. Ela não rejeita nada, transcende incluindo. Sonhos e ativações, sonhar com árvores profundas. Cavernas, raízes ou colunas são manifestações do arquétipo de Eiwais. Pode surgir em momentos de crise, onde a alma exige uma metamorfose. Conecta-se com o inverno psíquico, fase de silêncio, morte aparente e futura regeneração. Runas complementares. Pertrum ativa o poder do destino e o mistério oculto dentro do eixo central da vida. Algiz reforça a proteção espiritual e a conexão com guias superiores. Hiera evoca os ciclos naturais e a paciência orgânica que fortalece o eixo da alma. Runas opostas, Turizais, representa a força bruta e impulsividade, o oposto da paciência estruturada de Eiwais. Ferru lida com o imediato e o material, enquanto Eiwais foca no eterno e invisível. Ervas afins, Teixo, sagrado para Eiwais, simboliza a imortalidade e proteção dos limiares. Artemísia ativa sonhos lúcidos e proteção durante projeções. Alecrim purifica e fortalece o campo etérico em rituais com Eiwais. Cristais, obsidiana negra, proteção e conexão com o mundo dos mortos. Ônix, estabilidade, foco e canalização de forças espirituais profundas. Labradorita, ativa a visão espiritual e a passagem por portais. Velas,
nas cores preto esverdeada ou vinho escuro. Evocam profundidade e raiz. Também podem ser usadas velas cinza chumbo para ancoragem. Cores: verde escuro, preto profundo e violeta denso. Tons do submundo e da regeneração. Animais de poder: serpente, guardiã dos segredos e da regeneração eterna. Corvo, mensageiro entre mundos. Dragão, símbolo do fogo interior que dorme nas profundezas. Dentro de uma leitura divinatória, palavras-chave: resiliência, transição e proteção espiritual. Eiwais surge como um sinal de força interior e maturidade espiritual, indicando que o consulente possui ou está prestes a acessar um poder silencioso de transformação. Ela representa o eixo central do ser, aquilo que permanece firme, mesmo diante do caos, assim como o teixo, a árvore associada à runa, que cresce lentamente, mas vive milênios. Eiwais convida a ter paciência, visão de longo prazo e profundidade de alma. Quando surge em uma tiragem, pode significar um período de transição profunda, onde algo antigo morre e algo novo ainda está se formando. A necessidade de esperar e observar em vez de agir impulsivamente. Um chamado à proteção espiritual e energética, fortalecendo seus limites. Uma capacidade de resistir a tentações, manipulações ou energias externas negativas. O surgimento de uma prova de vida, que exige integridade, maturidade e foco no que realmente importa. Aspectos positivos: perseverança diante de provações, conexão com guias espirituais e proteção invisível, estabilidade emocional e foco mental, capacidade de morrer para renascer com sabedoria. Aspectos de alerta: resistência exagerada à mudança, medo inconsciente da morte ou de deixar ir, rigidez espiritual ou mental, falta de flexibilidade e abertura para o novo. Perguntas que Eiwais propõe ao consulente. O que está tentando terminar, mas você ainda resiste em soltar? Em que parte da sua vida você precisa raiz e não apenas fruto? Está fugindo de uma morte simbólica necessária? Está pronto para aceitar o papel de guardião do seu próprio caminho? Encontro com o guardião dos portais. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente em ciclos lentos. Sinta seu corpo relaxar. A cada expiração, libere um pouco mais de tensão e vá se afundando suavemente em um estado de presença silenciosa. Visualize agora uma espiral escura girando lentamente no centro do seu peito. Essa espiral desce como um fio, um cordão escuro e profundo, indo em direção ao centro da Terra. Siga esse fio com sua atenção. Você está agora diante de uma floresta antiga. As árvores são espessas, densas, imóveis. São teixos milenares, com troncos retorcidos e galhos que dançam com o tempo. O ar é frio e úmido. Uma névoa azulada cobre o chão. Você caminha lentamente por entre as árvores, ouvindo o som do vento assobiando, como um sussurro ancestral. Você sente que algo profundo está prestes a ser revelado. Adiante, surge uma árvore colossal. Ela é muito maior que todas as outras. O tronco é escuro, espiralado, quase negro. Ela é o teixo sagrado, o Yggdrasil interior, a espinha dorsal do seu ser. Você caminha até ela, coloca a mão sobre seu tronco e sente que ele pulsa. Ali está o eixo entre mundos, o caminho entre a vida e a morte.
entre o visível e o invisível. À medida que você se conecta com a árvore, surge à sua frente uma figura envolta em névoa. É o guardião de Eiwax. Ele pode se apresentar como um ancião de olhos escuros e pele de casca de árvore, uma guerreira de manto preto e cajado de teixo, ou mesmo como uma sombra viva, com olhos brilhantes sem forma definida. O guardião te observa em silêncio, não há medo, apenas presença. Ele segura uma chave escura, símbolo do limiar entre mundos. Com ela, ele abre um portal na própria árvore e te convida a entrar. Você adentra a árvore. Lá dentro, tudo é calmo, escuro, silencioso. Você sente que está viajando por dentro de si, descendo, descendo. Memórias surgem. Sensações esquecidas aparecem. Você observa sem julgar. Apenas sente. No fundo da árvore, há uma sala circular feita de raízes. Ali, há um espelho escuro, feito de obsidiana, no centro do espaço. O guardião toca o espelho e ele mostra uma verdade oculta sua, algo que você precisa ver para crescer. Observe o que aparece. O guardião agora te entrega algo. Pode ser uma semente negra, potencial oculto. Pode ser uma chave rúnica, caminho espiritual. Pode ser um cajado de teixo, poder e proteção. Receba com reverência. Esse é um presente simbólico que te acompanhará nas transições, nas provas da vida e nas noites da alma. Você agradece ao guardião, volta por dentro da árvore, sobe suavemente, como se uma espiral interna te elevasse. Sai da floresta, a névoa se dissipa. Respire profundamente 3 vezes. Sinta seu corpo, mexa os dedos, abra os olhos devagar. Você retornou, mas agora algo em você está mais enraizado, mais centrado, mais maduro.